No catecismo, na pergunta, acho que é o texto 118, coloquei. Pergunta 118, o slide? Do slide. 114? 118 é o texto. É 110. 110. Meu Deus do céu. Como a ceia ensina e garante que você tem parte no único sacrifício de Cristo, na cruz e em todos os seus benefícios? Essa é a pergunta número 75. A gente está voltando, exatamente como eu falei antes, a gente entender um pouco mais a respeito da ceia do Senhor, de como ela trabalha nas nossas vidas, de como Deus trabalha por meio dela para nos edificar, nos fortalecer e alimentar daquilo que é um pão que desceu do céu, um pão vivo que desceu do céu. E a resposta ele diz da seguinte maneira: Cristo me mandou, assim como a todos os fiéis, comer do pão, partir e beber do cálice em sua memória. E ele acrescentou esta promessa: primeiro, que por mim seu corpo foi sacrificado na cruz, e que por mim seu sangue foi derramado. Tão certo como eu vejo com os meus olhos que o pão do Senhor é partido para mim, e o cálice me é dado. Segunda coisa que ele diz, a primeira é que quando a gente olha o pão e o cálice, a gente olha exatamente esse pão e o cálice que foi sempre dado a cada um de nós para nos alimentarmos de Cristo. É o que a gente chama dentro da teologia de uma refeição pactual. O que é uma refeição pactual? A gente vai entrar dentro de um acordo, dentro de um pacto, um compromisso, uma aliança, e esse compromisso e essa aliança, ela era sempre ratificada por meio de sentar numa mesa e comer numa refeição. Essa refeição delimitava claramente um pacto estabelecido. Por isso era necessário exatamente que um pacto que fosse selado tinha que ser obrigatoriamente celebrado com uma refeição. E na ceia do Senhor, quando Cristo vai estabelecer esse pacto, essa nova aliança, denunciando uma nova aliança, sinal que ele estava trazendo para todo Israel, ou melhor dizendo, para os discípulos que ali estavam com ele, sentando para fazer esse pacto, ou comer essa refeição pactual. Ele tinha, cada um deles sabia exatamente como Cristo falou: essa é a minha nova aliança que eu faço com o meu sangue. Ele estava rememorando, lembrando a Israel, no caso dos discípulos que ali estavam, e posteriormente cada um de nós que haveríamos de sentar e celebrar essa ceia, como um pacto, como uma refeição pactual, lembrando da antiga aliança. E Israel ele não podia tirar isso da mente, porque o que Cristo estava fazendo era tudo aquilo que havia sido profetizado, e ele era o cumprimento de cada uma dessas ordenanças, e cada um desses mandatos que o próprio Deus estabeleceu no passado, e que Cristo agora, na sua própria pessoa, ele estaria cumprindo. E aqui é um detalhe importante, que a gente precisava exatamente olhar para essa refeição que Cristo fez, e fez com que os discípulos novamente lembrassem da antiga aliança. Porque ele não é uma descontinuidade. Cristo ele não está fazendo algo novo, como se nunca houvesse nada. Ele está dando uma continuidade. E esse caso dessa nova aliança é exatamente para eliminar tudo aquilo que foi feito. Eliminar em que sentido? No sentido de que agora a perfeição está diante dos olhos dele. E antes que eles que comiam um cordeiro, um animal, e que ele não tinha consciência que esse próprio animal era oferecido pelo pecado do povo, em substituição do povo, aquele cordeiro, aquele animal, que era inconsciente a respeito disso, o próprio Cristo agora estava assumindo, de maneira que a antiga aliança estava sendo passada para trás, estava se tornando obsoleta, já não existia mais, porque o próprio poder de Deus estava diante dele, entregando a sua própria vida, para que agora eles pudessem ser iluminados. Lembre-se, quando na terra do Egito, quando Deus estabeleceu que haveria de haver a morte de todos os
E todo Israel também haveria de oferecer cada um dos primogênitos da terra do Egito, para que um dos filhos de Israel, ou seja, os seus primogênitos, não pudesse morrer. Deus estabeleceu que deveria ser feito ou sacrificado um cordeiro pascual. E nesse caso, quando esse cordeiro era morto, o sangue era tomado, era passado nos umbrais das portas e das janelas, para que quando o anjo da morte viesse, ele passasse por cima. Páscoa nada mais é do que passar por cima. E é essa celebração que eles haveriam de comer aquele cordeiro, junto com a sua família, e eles comessem. Então, só depois, lembrando que o cordeiro era sacrificado quase perto do pôr do sol, ao pôr do sol o povo já estaria comendo a refeição pactual, haveria de se passar mais algumas horas, então o anjo da morte haveria de passar. O que Deus estava nos mostrando exatamente isso, que essa comida, essa celebração que ele estava fazendo, um pacto de vida e de morte, porque aqueles que não tivessem o cordeiro e não passassem o sangue nos umbrais das portas da casa, o que aconteceria? A morte haveria de entrar naquela casa. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, não havia casa dentro do povo do Egito que não houvesse pelo menos um. Isso significa dizer que dentro daquela casa poderia ter mais de um. Tipo, o pai daquele menino, que era o primogênito, esse primogênito morreria. E o pai, sendo o primogênito do seu pai, também haveria de morrer. Então, só naquela casa haveria 2 mortos, não somente um. E isso é para nos mostrar e fazer com que a gente entenda que na casa de Israel não houve um sequer morto. E a Bíblia diz que nem um cão chegou a uivar, porque é como se o cão percebesse que alguém dos entes queridos houvesse morrido, e o cão também estaria sofrendo e estaria uivando a causa da morte daquele homem. E a Bíblia diz que nem um cão chegou a uivar na terra de Israel, porque não havia mortos na região de Goza, onde Israel estava habitando, estava vivendo. Mas em toda a terra do Egito, a morte aconteceu, à exceção da terra de Goza. O que Jesus está nos mostrando quando ele fala da nova aliança, e ele também, quando esse Israel ele sai da terra prometida, passa pelo Mar Vermelho, chega ao Monte Sinai. Quando ele chega no Monte Sinai, Israel ele não está sabendo exatamente que uma aliança estava sendo formada. Quando Deus ele estabeleceu a morte dos primogênitos, e o povo de Israel ele comeu daquela Páscoa, ele passou e se livrou. Passados 3 meses, ele chega na terra, ele chega no Monte Sinai. E ao chegar no Monte Sinai, a Bíblia que Deus ele vai estabelecer agora um pacto, uma aliança. E essa nova aliança, baseada nos 10 mandamentos, ele entrega para o povo. E essa nova aliança que ele entrega para o povo, a Bíblia diz claramente. E Deus falou aos ouvidos do povo dos 10 mandamentos. Então o povo sabia que só o Senhor era Deus, que não havia outro Deus, que eles não poderiam adorar outros deuses, não poderiam fazer objeto nem imagem a respeito de qualquer outro Deus, porque Deus detestava aquilo aqui. Então ele sempre colocando os 10 mandamentos. Então Moisés ele sobe ao monte, porque o povo não queria mais ouvir Deus falando com ele essas vozes. E todo aquele cenário tão difícil, ou tão maravilhoso ao mesmo tempo, tão aterrorizante, de ver um Deus descendo sobre uma montanha, a montanha pegando fogo, tremendo o chão, era relâmpagos, trovões, então essa manifestação da natureza que Deus trouxe, fez com que Israel ficasse apavorado, porque ele nunca viu Deus se manifestar dessa forma. Todo mundo falava de vários deuses, sendo isso, sendo aquilo outro, mas ninguém tinha visto qualquer tipo de manifestação de Deus, seja dos pagãos ou não, era tudo representação da imaginação dos homens. Mas agora Deus estava descendo em forma em tudo que eles sabiam, tudo que eles viram, que realmente Deus era real, Deus era verdadeiro, e fez abalar os montes, de tal maneira que o povo se sentiu muito, mas muito culpado devido à santa presença de Deus. Então o povo disse: não, fala tu, Moisés, com Deus, e nós ouviremos a tua voz. Fala tu, porque a gente não vai se conversa, a voz falando conosco, porque a gente vai ficar uma vez.
E então Moisés consente com isso, Deus consente com isso, Moisés sobe ao monte, começa a falar com Deus e volta. Quando ele está voltando, ele termina os 10 mandamentos, a Bíblia declara que o povo de Israel, depois de 40 dias dessa manifestação, o povo começa a ver, a achar que Moisés não voltaria, que Moisés estaria morto, ele não levou nenhum suprimento para ele. Então ele pensa assim, Moisés já morreu, e não sei por que a gente está aqui continuando no monte. E ele chama Arão para fazer, que Arão possa fazer um bezerro de ouro, o gosto de Deus, para que a gente pudesse então adorar e dizer que o Senhor ia nos levar adiante. Arão consente com isso. E quando o bezerro ele é formado, isso ele é feito, e o povo começa a oferecer sacrifícios, libação, ofertas, bezerros queimados, Deus, no monte de Moisés, viu o povo se corromper e se afastou rapidamente daquilo que disse que não era para fazer isso. Volta para lá, porque eu vou destruir esse povo. Moisés faz o seguinte: na verdade, deixa eu destruir esse povo e eu faço para ti uma nova e uma grande nação, como eu prometi a Abraão. E Moisés intercede e pede que Deus faça isso. Então ele desce do monte, quebra as tábuas, e aqui é o memorial que Deus começa a trazer, e essa memória, como Cristo. É o cálice da nova aliança no sangue. Por quê? Porque a primeira aliança que Deus estabeleceu com Israel foi exatamente isso, quando Moisés sobe novamente no monte, ele traz de volta as pedras, as duas tábuas de pedra, em que estava a lei de Deus, essas duas tábuas jogaram. A Bíblia declara que ele sacrificou o bezerro e aspergiu sobre as tábuas o sangue, sobre essas tábuas da lei, sobre o povo. E aí, o que aconteceu com essa situação? Depois que se ratificou essa aliança, e o povo aceitou, dizendo que esse era o compromisso deles, a Bíblia declara que sobe no monte Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 anciãos subiram ao monte para fazer o quê? Uma refeição pactual. Ou seja, a aliança foi estabelecida, o sangue foi derramado, a aliança estava correta, mas agora eles deveriam subir ao monte para celebrar uma refeição pactual, para ratificar aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. É esse período que Jesus ele faz o povo se lembrar. Essa é a nova aliança do meu sangue. Lembrando que o cordeiro ele foi morto no tempo de Israel, lá no tempo de Israel, antes que a aliança fosse formada. O cordeiro é comido e depois a aliança é ratificada. Quando Jesus está na ceia do Senhor e ele vai estabelecer essa ceia, ele vai estabelecer exatamente com isso. Ele começa a celebrar a Páscoa, normalmente, no meio da Páscoa, havia 4 cálices que era comum que Israel estabeleceu. E esse terceiro cálice, que é o cálice da bênção, o cálice do Senhor, é o cálice que Israel bebia e agradecia ao Senhor por todos os livramentos que Deus havia feito. E é esse terceiro cálice que Cristo toma na mão e oferece para os discípulos. Ele oferece dando graças, porque ele passaria a ser o cordeiro que faria ser entregue para o perdão dos pecados. E por isso, Israel deveria o quê? Ser agradecido ao Senhor pela provisão, pela providência que Deus estava dando para a libertação dos seus pecados. E aqui entra um ponto importante para nós entendermos toda vez que a gente senta na mesa do Senhor. Toda vez que a gente vai para a mesa. Quando a gente encontra no livro de Atos, no livro de Lucas, que é a respeito da mesa do Senhor. A Bíblia declara que estava chegando a dia da Páscoa. Jesus disse para os discípulos: quando entrem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um tanque. Sigam este homem. Quando vocês seguirem, eles vão entrar numa casa. Quando ele entrar numa casa, vocês vão ao dono dessa casa e dizem: aqui o Senhor escolheu para nós tivermos a ceia ou a Páscoa, para celebrarmos a Páscoa. A Bíblia declara que eles entraram na cidade, viram um homem carregando o tanque na cabeça, eles seguiram esse homem. Esse homem entrou numa casa. Quando ele entrou numa casa, os discípulos chegaram até o dono da casa e disseram assim: o Senhor, qual é o lugar que tens preparado para eu e os meus discípulos celebrar a Páscoa? Aí ele mostrou um cenário muito aberto, um salão muito bonito, onde eles haveriam de celebrar a Páscoa. Eles entraram e prepararam toda a ceia do Senhor.
A mesa estava lá, o cordeiro estava lá, as comidas, tudo que era necessário para a celebração da Páscoa, eles fizeram. Quando Jesus entra nesse cenário e ele começa a sentar, aqui é interessante porque a gente tem que entender que, assim como Cristo foi dado voluntariamente, e ele entrega esse sacrifício para cada um de nós, ele entrega esse sacrifício para que nós tenhamos clareza de que nós não podemos fazer nada pelos nossos próprios pecados, a não ser que o próprio Cristo ofereça para nós o perdão e uma solução definitiva a respeito dos nossos pecados. A gente está praticamente como inerte, a gente está praticamente excluído de qualquer situação que a gente possa fazer para mudar essa condição. Então o que é que Cristo faz? Ele prepara todas as coisas. Quando ele entra na mesa, ele, os discípulos, preparam as coisas para aquela Páscoa. Todavia, eles eram apenas os servos. Ele prepara as coisas. Quando Cristo entra no cenário, ele é o mestre, ele é o dono, ele é o anfitrião. E por ele ser o anfitrião, o que é a primeira coisa que Cristo vai fazer? Ele vai o quê? Lavar os pés dos discípulos. Todo mundo estava entrando para sentar na mesa, e Jesus, quando ele senta na mesa também, ele vê todo mundo achando que está tudo muito certo, está tudo muito igual. Jesus, ele se levou, pega uma toalha, pega uma bacia de água e diz: vou passar a lavar os pés, não, ele começa a lavar os pés dos outros. Os homens, os discípulos que estavam lá, todos os 12, eles ficaram olhando assim, não pode ser, não tem como pode ser, Cristo já está fazendo. E com uma toalha ele começa a enxugar. Pedro ficou escandalizado por isso, porque ele sabia que ele, o Senhor, era a pessoa mais importante. E todos eles estavam julgando entre si que eles eram os mais importantes. E não havia um único servo naquela casa para fazer esse tipo de trabalho, de lavar os pés. Porque o servo que lavasse os pés era o servo mais baixo, o menor de uma casa em que havia vários escravos, em que havia vários servos. Ele era o menor e ele era o responsável por fazer isso. Pode dizer, a parte mais indigna que a gente possa dizer. O serviço mais sujo, mais ruim, mais banal, poderia dizer, era a representação de um servo. Do último escalão, o servo e o servo. E é isso que Cristo ele se torna. O servo e o servo. O mestre se torna discípulo. O Senhor se torna o servo. Então ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eu quero mostrar isso uma coisa para vocês. Ele, sendo o dono da casa, ele chama cada um de nós para sentar à sua mesa. Quando a gente diz que a mesa é do Senhor, porque a mesa é do Senhor. Ele que nos convida para sentar à sua mesa. E quando ele nos convida para sentar à sua mesa, ele mesmo vai servir a cada um de nós. E ele vai servir a cada um de nós para nos lembrar que os nossos pecados foram perdoados. Qual é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente senta na mesa do Senhor? É que essa mesa não é nossa. Nós não somos chamados para dizer sim ou não. Nós somos convocados a comer essa mesa. Essa é a primeira coisa. Quando a gente faz uma reflexão a respeito da nossa vida, não é para saber se a gente é digno ou não de comer, porque você não é digno de comer. Mas o Cristo te faz digno porque Ele quer dar vida a você. Por isso, a nossa reflexão é somente perceber: eu estou comendo do quê? Eu sou grato por quê? Porque os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E a minha reflexão é continuar percebendo exatamente isso. Eu tenho andado corretamente com o Senhor. Eu tenho andado de maneira que os meus pecados tenham sido perdoados continuamente diante do Senhor. Cristo ele não deu um banho nos discípulos. Ele lavou os seus pés. Pedro disse: tu nunca lavarás os meus pés. E Jesus ele retrucou e disse assim: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ou seja, você não é um comigo. Se eu não lavar os teus pés, eu não posso andar contigo e tu não podes andar comigo, porque eu não ando com pecador. Eu ando apenas com pecadores perdoados. E é isso que envolve. Pedro ele não entendeu. Então ele diz: já que eu não tenho parte contigo, eu quero ter parte contigo, eu quero ser um contigo. Então não somente isso, não lava somente os pés, não. Banho. E aí Cristo ele começa a mostrar para a gente a respeito do processo da ceia. E o processo da ceia, essa reflexão factual que nós fazemos com Cristo, é uma memória ou memória não do que Cristo fez, mas do que Cristo fez em nós. Do que Cristo perdoou os nossos pecados. Do que Cristo mudou a nós.
mudou a nossa história, transformou a nossa mente. E aí, por isso, o apóstolo Pedro disse mesmo: não, me dá um banho inteiro. E Cristo não diz assim mesmo: olha, eu não preciso dar um banho inteiro para vocês. Porque a palavra que eu tenho falado a vocês já tem purificado, já tem limpado vocês. O que vocês somente precisam é lavar os pés. Significa dizer exatamente isso, que por mais que Cristo tenha nos perdoado, a gente continua andando nesse mundo cheio de pecado. E a gente ainda assim vai continuar pecando. E quando a gente peca, nossos pés estão sujos. E para que nós venhamos nos lembrar que toda vez que a gente vai sentar na mesa, é para que exatamente a gente lave nossos pés, a gente relembre a nossa vida. E se houver alguma falha no nosso coração, a gente peça perdão, e os nossos pés serão lavados para que então a gente possa comer no Senhor do Senhor. Para que a gente possa lembrar que o que o Cristo fez por nós é definitivo. E tudo que a gente tem que fazer é relembrar exatamente isso no nosso coração. Relembrar que Cristo morreu por nós, que a gente não podia fazer coisa alguma para mudar a condição de pecador e destinado para o inferno, a não ser que o próprio Cristo se oferecesse a nós. E quando Ele se oferece a nós, Ele se oferece exatamente para ser o pão vivo que desceu dos céus. E essa é a ideia do pão vivo que desce dos céus, é exatamente se alimentar da própria natureza de Cristo, da própria obra expiatória de Cristo, que nos faz exatamente um com Ele. A relação de comer o pão e beber o cálice, exatamente dessa comida, ele faz com que a nossa comida faça com que a gente continue andando, fisicamente falando. Eu como e bebo para que eu continue vivendo. Não é assim que a gente faz? Se a gente não comer e não beber, a gente come. E ela é sustentada exatamente, a nossa alma é sustentada. O nosso corpo é sustentado pela alma que vive em nós. E esse corpo é sustentado pelo pão e pela bebida que a gente come. E a nossa alma sustenta esse corpo e vai andando. Quando Cristo se torna o pão e o cálice, Ele está sustentando não o nosso corpo físico, mas a nossa alma. E a alma que está sendo sustentada por esse corpo não é somente a nossa alma, é o próprio Espírito Santo que passou a habitar em nós, que leva a nossa vida a viver uma vida realmente que agrade a Deus. Aí está a relação entre o pão e o cálice do Senhor. Porque quando a gente comer o pão e beber o cálice do Senhor, a gente começa a se tornar um com Cristo. E o pão que Ele nos dá é o único pão para cada um de nós. É o seu próprio corpo que é dado por nós, que é o seu próprio sangue derramado por nós, para que nós possamos andar e viver tal qual nossa alma sustenta o nosso corpo, que foi alimentado com pão e bebida. Mas agora Cristo está sendo o nosso próprio alimento, ao ponto de sustentar o nosso corpo, não é a nossa alma. Porque agora nós somos espíritos vivificantes, porque passamos da morte para a vida. E quem vai sustentar esse corpo agora é o próprio Santo Espírito de Deus. Daí a razão da gente entender algumas coisas que são importantes na ciência. Primeiro é o Senhor que nos serve. Ele é o Senhor. E Ele nos chama para a gente comer. Ele não nos chama para dizer, eu quero ou não quero. A mesa está posta, Ele prepara essa mesa para que nós venhamos até Ele e comamos. Exatamente, se pôs nome e coma. Não examine-se o homem a si mesmo e não coma. Não há possibilidade de você examinar você mesmo e você rejeitar a bênção do Senhor. Porque se você rejeitar a bênção do Senhor, você está rejeitando que há uma outra possibilidade de eu andar com Deus, de eu comungar com Deus, de eu entrar no céu, além disso. É por isso que o nosso exame é um exame de consciência a respeito de quem Cristo fez e o valor do seu sacrifício é eterno. Não importa qual tipo de pecado que nós tenhamos cometido, o seu sacrifício é perfeito e eficaz para nos perdoar todos os pecados. É perfeito e eficaz. O ato do exame é exatamente isso. Deus é capaz de perdoar o meu pecado. O apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A ideia, claro, da mesa do Senhor é para que a gente venha até essa mesa.
E lembre-se que Cristo está sendo dado para nós. E nós estamos sendo convocados, não, Ele não está convocando de novo. Lembre-se, Jesus tinha muitos discípulos, eram muitos discípulos. Mas Ele ceou apenas com 12. A princípio, Ele ceou a Páscoa com 12 anos. Quando Ele instituiu a ceia do Senhor, Judas foi embora. Antes que Judas comesse do pão e bebesse do cálice, Jesus chamou ele e disse: aquilo que tu tens para fazer, vai e faz depressa. Eu pego ele cedo e vai embora. Ele não sei o que disse. A refeição pactual que Jesus estava começando a estabelecer não pertence àqueles que não creem no Senhor. A Bíblia diz claramente que Judas não cria que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do mundo. Ele cria num homem que podia fazer a diferença e libertar Israel, mas ele não cria no Filho de Deus. Tanto é que quando Jesus é crucificado, ele é morto, ele olha para isso, ele diz o quê? Eu traí o quê? Um homem inocente. Ele não diz: eu traí o Filho de Deus. Não, eu traí um homem inocente, um homem que andou nessa terra, mas apenas um homem, não o Filho de Deus. Diferentemente do soldado romano que estava ao pé da cruz, Jesus estava morrendo. Quando Jesus morre, ele diz: verdadeiramente este é. Verdadeiramente este é. Ele não viu um milagre, não viu nada, ele só viu um homem surrado, maltratado, e agora crucificado, e agora expirou. E ele expirou, morto de morte, e agora disse: este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Porque a refeição pactual não é para as pessoas que não conhecem, não creem em Deus. Jesus elimina isso, ele elimina completamente a refeição, porque é o que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que não consegue discernir o pão do corpo e o cálice, ou o vinho, o sangue de Cristo, ele está comendo juízo para si mesmo. Ele não entende que quando a gente senta na mesa do Senhor e come, não é apenas um pedaço de pão e não é somente um cálice de vinho ou um suco de fruta de uva. Não é isso. A refeição pactual, ela está declarando claramente que você está se unindo com Cristo nisso. É o que o apóstolo João ele vai dizer exatamente. O apóstolo João não. O apóstolo Pedro vai dizer isso claramente. 1 Coríntios, capítulo número 10, verso 16 e 17. Dê uma olhada aí nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16 e 17. Eu vou iniciar no verso 14, você olha o que está acontecendo. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como apoliteriosos, verso número 15. Julgai vós mesmos e digo: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que ele está dizendo é exatamente isso. Quando ele entra no capítulo número 10, ele vai tratar sobre a idolatria do povo de Israel, daquilo que aconteceu no Monte Sinai, e não somente o que aconteceu dos bezerros de ouro, mas durante um longo espaço de 40 anos que eles estavam no deserto, e eles adoravam e começaram a fazer coisas erradas diante de Deus, e levaram o Senhor exatamente a ele, de maneira que muitos morreram, e toda aquela geração, acima de 20 anos, morreu e pereceu no deserto. O que o apóstolo Paulo ele começa a mostrar para nós exatamente isso. Quando a gente entra na mesa do Senhor e quer comer da mesa do Senhor, a gente tem que fugir da idolatria, ou seja, criar outros ídolos no nosso coração. Para o povo de Israel, isso era bem claro e verdadeiro. Mas nos dias de hoje, ninguém vai levantar um ídolo no nosso coração. Ninguém vai colocar um bezerro de ouro para adorar e dizer que Jesus é o nosso Senhor. Ninguém vai fazer isso. Mas a gente pode tornar assim como se fosse um ídolo para nós. Assim como muitas pessoas pensam que o batismo é como se fosse um ídolo. Se eu me batizar, eu vou ser uma nova pessoa. E eu sei que é um compromisso verdadeiro e preciso, por isso eu não vou me batizar. Enquanto eu não vou me batizar, eu tenho a chance de continuar errando, mas
Eu tenho que me limpar, me purificar, então eu posso me batizar. E depois que eu me batizar, eu vou viver uma vida totalmente santa. É isso que as pessoas pensam. Eles tornaram o rio, tanto o batismo, tanto a ceia, como se fosse um amuleto, algo especial para nos tornar uma outra coisa. Só que essa não é a verdade. A verdade é muito o contrário. A gente primeiro crê no Senhor e depois se batiza. Primeiro a gente toma a ceia do Senhor. Por que a gente toma a ceia do Senhor? Porque primeiro a gente crê que Ele morreu pelos nossos pecados, então a gente ceia. Do contrário, isso não é verdadeiro. A gente não pode tomar o batismo para depois crer no Senhor. Então, pouco a gente pode tomar a ceia e achar que a ceia nos tornou outras pessoas. Não, o processo é inverso. A primeira crença acontece no nosso coração e depois a gente fala com a boca. A gente não pode declarar uma verdade com a nossa boca se o nosso coração não crê nisso. Da mesma forma que a gente vai batizar e vai entregar e vai receber as águas do batismo, primeiramente a gente crê nesse Cristo. Primeiramente a gente creu no que Cristo prometeu que haveria de perdoar todos os nossos pecados. E então a gente se batiza. E é exatamente nesse ponto que o apóstolo aí começa a pontuar entre viver uma vida de idolatria e viver realmente a verdade do Evangelho. E então no verso de número 16 ele diz: come o cálice da bênção que abençoamos. É o terceiro cálice da refeição pactual do povo de Israel da Páscoa. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Comunhão é exatamente isso. O que é que eu estou me relacionando? Em que eu estou me identificando com Cristo? Eu estou me identificando que Ele é o Cordeiro substituto. Que é Ele não deveria ter morrido. Era para que eu morresse. Mas Ele morreu. É o cálice da bênção que diz exatamente isso. Eu acredito e agradeço a Deus porque Cristo morreu no meu lugar. Por isso é o cálice da bênção. Por isso é o cálice da ação de graças. A gente, quando ceia do Senhor, o que Jesus falou? Partiu o pão e deu? Graças. Pegou o cálice e também deu? Graças. Por quê? Porque a refeição pactual, o sacrifício de Cristo, é para que a gente lembre ao nosso coração que a gente não merecia. E por isso, Deus nos deu para nós um Cordeiro perfeito. E por meio dele, para ele, são todas as coisas, inclusive as nossas ações de graça. A gente tem que ser grato toda vez que a gente chega na mesa do Senhor e vai comer essa refeição, e vai cear. A gente deve agradecer a Deus por esse dom, por esse benefício, por essa graça. Por isso é chamado o terceiro cálice, cálice da bênção, porque o Senhor libertou Israel da escravidão no Egito. Todavia nós temos uma libertação muito maior da escravidão do pecado e da morte eterna. Por isso, agradecemos ao Senhor pela ceia, pelo pão e pelo cálice. E ele diz, essa comunhão, essa participação do pão, é exatamente isso. Quando você parte do pão, você está se assemelhando a Cristo, você está entendendo que Cristo morreu pelos pecados. Nessa hora, você tem comunhão com o próprio Cristo, em toda a sua obra de expiação pelo pecado. No verso 17, porque nós, embora sejamos muitos, somos unicamente um pão. Essa tradução não é a mais adequada quando a gente olha na Sagrada Escritura. Porque ele diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ele dá a entender que os cristãos são um pão e também são um corpo. A tradução correta não seria isso, a tradução correta é isso. Todos nós participamos somente de um só pão. Comemos um único pão, que é o Cristo. E somos todos corpo desse Cristo. Então ele faz separação entre o pão e o corpo, para que exatamente a gente entenda que esse pão alimenta todos nós, o corpo de Cristo, e o corpo tem uma cabeça, que é Cristo. Aqui a ideia, claramente, é para que a gente entenda que quando a gente vai sentar como irmãos, como membros do corpo, a gente tem duas relações. Uma que é vertical, nossa relação entre nós e Deus, porque eu não posso dar graças pela vida da Luísa, porque Cristo morreu por ela, porque Cristo pagou o pecado dela. Eu não posso dar nesse sentido, porque ela, quando ela está ceando junto comigo, ela tem que entender que os pecados dela
E todos os erros que ela cometeu, o próprio Cristo pagou. E por isso ela tem que ser grata no seu coração toda vez que ela senta na mesa. Assim como eu tenho que ser grato. Essa relação é vertical. Eu não posso fazer, eu posso até dizer que dou graças ao Senhor por ela ter sido salva. Mas quando ela senta na mesa, e eu como desse pão, eu não como por ela. Quando eu bebo do cálice, eu não bebo por ele, eu bebo por mim. Porque o Cristo morreu por mim. Toda vez que eu sento na mesa e como do pão e bebo do cálice, é por mim, é pelos meus pecados. Eu não posso chorar, eu posso até me arrepender pelos pecados dela. Eu posso interceder pelos pecados dela. Mas só ela que vai gozar exatamente da bênção no dia que ela morreu. Os pecados dela foram perdoados em Cristo Jesus, que morreu na cruz por ela. Quando eu digo que tem duas relações, duas direções, é a primeira, é a vertical. Porque Deus nos chamou para comer essa coisa, para cear e comungar com Ele. Para aquilo que Ele vive, nós também vivamos. E a Bíblia diz que essa é a vontade. Tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Qual é? Minha comida é o quê? Fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, do meu Pai. Essa vontade é a vida. É exatamente isso que Cristo nos dá, quando dá, e nos dá exatamente o seu corpo e o seu sangue é derramado por nós. Ele está nos dando vida para que nós comamos a vontade de Deus. Não é para isso que a gente vive? Vive para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Não é para isso que nós estamos aqui? Não mais para viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Essa é a responsabilidade que nós temos quando nós comemos do pão e bebemos do cálice. É para viver para Ele. E como nós vamos viver para Ele? Se eu não tenho um relacionamento real com Ele. Como vamos viver para Ele se os nossos pecados a gente não reconhece que Cristo morreu cada um deles? E quando a gente senta na mesa e a gente muitas vezes pensa, poxa, mas eu errei, eu falei isso, eu falei com aquilo. Como eu posso sentar nessa mesa? É para essa mesa que Deus está nos chamando. A vontade dele é que você coma desse pão, que você beba do cálice, se você não se exclua daquilo que Ele está nos dando. Porque se você excluir aquilo que Ele está nos dando, tipo o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida pelo pecado do mundo, pelos meus pecados, se você excluir a vontade de Deus de você comer esse ato, você está dizendo no seu coração, existe uma outra opção que eu vou chegar até os céus, que eu vou ter a vontade de Deus, que eu vou seguir a vontade de Deus. Não precisa necessariamente comer o pão e beber o cálice. É disso que o apóstolo Paulo está trabalhando, e ele está trabalhando de maneira tão forte para que a gente entenda que a gente somos muitos, e aí ele começa a trazer um relacionamento horizontal. Somos todos iguais. Talvez naquele dia, naquela cena, como vai ser hoje, a tua cabeça esteja muito tranquila. Poxa, eu tenho pecados, sim. Eu tenho falhas, mas eu não tenho nenhum pecado escandaloso no sentido de que está machucando a minha consciência. Eu não tenho nenhum cometido sendo coberto. Eu não estou vivendo uma hipocrisia. Eu sei que eu sou um pecador, porque eu peco todos os dias. E quando sentar na mesa do Senhor, eu vou sentar exatamente me pedindo, Senhor, me perdoa, me dá graça, me faça com Ele. E renova a minha vida e a minha fé, Deus. Mas alguns de nós também podem chegar nesse mesmo dia, e será hoje, se Deus assim nos permitir. Chegar com uma vida quebrada, com a nossa cabeça cheia de culpas, cheia de falhas, com erro que a gente cometeu talvez durante o mês que passou, ou talvez naquele mesmo dia, a gente, tipo assim, enfiou o pé na jaca, como diz o pessoal. E a gente falhou e errou e está com o coração todo batido. E quando a gente senta nesse banco, você não sabe quem é quem, mas todos nós temos pecados e todos os nossos pecados levam à morte eterna. A diferença entre um e outro é exatamente isso. O quanto você confia que Cristo perdoou os teus pecados. O quanto tu confias que Deus está te chamando exatamente porque tu não pode resolver o teu problema e Ele já resolveu esse problema há 2000 anos. E não somente isso, Ele fez isso antes que você mesmo nascesse, que Ele fez perdoar o teu pecado. A nossa reflexão é: você é capaz de agradecer a Deus? Você é capaz de ser grato, Senhor? Porque é sempre o Senhor é algo que realmente trata a respeito do nosso coração, a respeito, claramente, a gente é capaz de ser agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. Principalmente e especialmente
por Ele ter morrido pelos nossos pecados, porque é isso que a mesa do Senhor fala. Somos gratos. Eis a razão porque muitos de nós, temos um coração tão endurecido que a gente não é capaz de agradecer as pessoas. Se a gente não é capaz de agradecer aquilo que tem, é porque a gente ainda não entendeu que Deus é gracioso por nós e tem nos dado tudo para nós. Mas o nosso orgulho, a gente diz, eu mereci. Por isso que o nosso coração ele tem que ser um trabalho muito ardente. E um dos sacrifícios das ofertas do Antigo Testamento era oferta em ações de graça. Aquele que oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Porque ser grato ao Senhor é exatamente a prova clara de que Deus mudou nosso coração e nós somos humildes. Mas ao soberbo ele não consegue agradecer. O soberbo tem dificuldade em agradecer cada ato que um ser humano faz por ele. E se a gente tem dificuldade de agradecer cada ato que um ser humano faz por nós, por vergonha, seremos capazes de agradecer a Deus por todos os benefícios que nos faz? Não seremos. E por isso nós rejeitamos muitas vezes a mudança. Rejeitamos. E aqui nesse texto ele diz claramente: considerar Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que alimentam o sacrifício são participantes do local, ou seja, se tornam exatamente um adorador. Aquele que sacrifica, ele come daquele mesmo sacrifício. O sacrifício que está sendo oferecido a Deus. Ou seja, quando o sacerdote, um determinado ofertante trazia um animal, um bezerro, um cordeiro, seja o que for, ele sacrificava aquele animal, colocava ele no altar para ser queimado, mas uma parte dele, desse animal, parte iria para o sacerdote, outra parte iria para o adorador, para que eles não pudessem comer uma refeição atual. Uma refeição de ação de graça. Diferentemente de um dos sacrifícios, que era o sacrifício do holocausto e o sacrifício pelo pecado, que eles não poderiam comer nada. Por quê? Porque quem de nós poderíamos comer alguma parte da culpa e ainda permanecer de pé? Quem de nós poderia se oferecer completamente assim, sem nenhuma reserva? Não existe. Só teve um homem que fez isso. E esse é o Cristo. Ele se ofereceu completamente a Deus, perfeitamente, obedeceu perfeitamente a Deus. Por isso ele se tornou um holocausto. Por isso ele se tornou um sacrifício perfeito. Mas também ele ofereceu por oferta de culpa, porque ele era o único capaz de cumprir no seu próprio corpo a sentença da morte que haveria que cair sobre ele. Ou seja, a culpa que cai sobre nós, ou seja, que caiu sobre Cristo, a penalidade dessa culpa, foi removida de maneira que a gente hoje pode andar com uma consciência limpa, não culpada. Porque o Cristo removeu esses erros. Todavia, o sacrifício de ação de graças, quando um homem oferecia aquele cordeiro, ou seja, que for um animal que fosse, ele era oferecido e parte daquele animal o sacerdote comia, e o ofertante também comia, mostrando a comunhão que eles teriam diante de Deus. É isso que Cristo faz na oferta pelo pecado, não, na oferta de ações de graça. Quando a gente come essa refeição pactual, nós estamos celebrando tudo aquilo que Deus fez por nós, em ações de graça. É por isso que, como o apóstolo Paulo, ele fala para a gente orar, e orar muito, mas nunca esquecer de que quando a gente apresentasse a nossa oração e as nossas petições, apresentasse ela com ações de graça. Apresentar todas as suas demandas, todas as suas ansiedades, todas as suas queixas, todas as suas demandas. Mas não esqueça de oferecer isso, essas orações, com ações de graça. Porque aquele que pede sem oferecer ações de graça, acha que Deus ele é obrigado a dar tudo que nós pedimos a Ele. Ele é obrigado a fazer a nossa vontade. As ações de graça mostram que o que a gente pedir ao Senhor, a gente agradece ao Senhor porque a sua resposta, seja a nosso favor, ou seja, contra nós, ou seja, aquilo que a gente pediu e Deus não nos deu, ainda assim será a nosso favor, porque tudo vai contribuir para o nosso bem. Por isso, o apóstolo diz: ora, ações de graça, porque o que vier da parte de Deus sempre será o melhor para cada um de nós. E essa é a razão que o apóstolo ele começa a falar a respeito da ceia do Senhor. Quando a gente se apresenta a essa ceia e come dessa ceia, é Deus o Senhor. E ele disse:
comerei dessa ceia, até que eu tenha ceado junto com vocês. Ou seja, vai chegar um dia em que esse tempo, essa nossa vida, vai cessar nesse tempo. E todos nós chegaremos diante do Cordeiro, do trono, e ele vai dizer: vinde benditos e entrai no gozo do reino do Senhor. Porque esse reino foi preparado antes da fundação do mundo. Quando os fariseus olharam para Jesus e viram que ele não era aquilo que eles acreditavam que Jesus fosse, porque Jesus comeu com o publicano, perdeu o pecado, tocou em leproso, fez um bocado de coisa que a lei condenava, mas ele é o santo. Ele diz: quer dizer para vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e vocês vão estar do lado de fora. Ele está falando dessa mesa. Uma mesa que Deus chamou e convocou cada um de nós, cada um dos pecadores imerecidos, que não merece, que não são dignos, mas Deus nos chamou para estar com Ele, para comungar com Ele e se alimentar dele. E a gente tem que ser o quê? Somos agradecidos por isso. A gente não tem mérito nesse chamado. É por isso que o nosso relacionamento, primeiro, ele é dedicar, mas também é horizontal, para que a gente honre um ao outro, quando ceia e ceiamos juntos. Senhamos com o mesmo amor. Os teus pecados não são maiores nem piores do que os meus. Porque se eles fossem, o pão que nós dois teríamos que comer, o teu pão seria um e o meu pão seria outro. Mas o pão que nós dois comemos naquela mesa, no dia do Senhor, é o mesmo pão. Isso mostra que nós somos iguais. Isso mostra que os nossos pecados não nos diferenciam. Mostra somente que todos nós, Deus usou de misericórdia para com todos nós, para nos dar o único pão. Ele faz de vida e vida. É por isso que a nossa relação, quando a gente chega diante do Senhor, é a primeira. Ela é vertical, porque a gente, não só a gente deve reconhecer isso. Porque se a gente não reconhecer isso, a gente vai pensar que o nosso irmão é pior que nós. Vai ser como aquele fariseu: Senhor, eu não sou como esse fariseu. Não, eu não sou como esse publicano. Te pensa, não, Senhor. Eu vou assim. Eu oro 2 vezes, eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo de tudo. Com certeza o Senhor é melhor, é muito mais bonito do que para ele. E o publicano disse exatamente, não ousando nem olhar para o céu, disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ser propício. Jesus disse: aquele publicano ele desceu justificado, quando o fariseu desceu condenado, porque ele só recebeu aquilo que ele queria ser louvado pelos homens, e o que ele ganhou. Porque muitos dos homens só conseguem ver o quê? Exteriormente. Ele olha para você e diz: olha como esse homem é piedoso. Ele jejua, ele ora e ora até de joelho. Mas e se os homens só veem? Eles nunca vão ver o teu coração. Viu só como ele se veste? Viu só como as palavras dele saem da boca dele? Viu só como ele se porta? Viu só como ele todo dia que está lá trazendo o seu dízimo e sua oferta? Essas palavras são levadas. Os nossos olhos mostram o louvor que nós damos para aquelas pessoas. Assim como aqueles nossos olhos também reprovam as pessoas. Esse judeu, esse fariseu, que quando ele olhou nos olhos das pessoas e viu que as pessoas estavam elogiando a atitude dele, era isso que ele queria. Então ele desce de lá, recebendo o que ele queria. Ele não queria o aplauso dos homens, ele não queria a aprovação dos homens. Ele queria o aplauso. Como esse publicano, que ele nem ousou olhar para Deus. Se ele não ousa olhar para Deus, ele estava se importando com as pessoas que estão à sua volta, e não se importava, ele sabia que ele era um pecador e ele precisava de misericórdia. Hebreu declara que ele desce justificado porque Deus olhou no seu coração e justificou. Cada um recebeu aquilo que ele queria ser visto pelos homens, honrado pelos homens, e recebeu.
Aquele que queria receber o louvor de Deus e o apreço de Deus, ele recebeu. E aqui, exatamente o que a gente coloca diante de Deus, para que a nossa relação seja sempre verdadeira. E a nossa relação verdadeira passa exatamente, primeiramente, por uma relação vertical com Deus. A gente vai ver Cristo em Deus. Não é a Rosa que perdoa os pecados. Não é. Nunca será. Você pode buscar a aprovação dela para ser uma menina correta, obediente. Mas a tua busca é para receber de Deus a sua aprovação. E essa busca de receber não é para que você seja em busca da perfeição, para ser a menina mais perfeita. E busca apenas receber aquilo que Deus está falando. É o Cristo que está perdoado dos pecados. É só isso. E tu vive para chamar, assim como cada um de nós devemos viver para o Senhor. Esse é o processo e a forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Para que quando a gente coma dessa relação, a gente coma na comunhão do Senhor. Coma exatamente da vida do Senhor, para que o Senhor continue a viver por nós e assim manifestar através de nós. E quando a gente não entende isso, e quando a gente não percebe isso, é aquela pergunta: o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber seu sangue derramado? Na pergunta 126. A resposta é clara: significa aceitar com verdadeira fé todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Significa também ser unido cada vez mais ao Santo Corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, que habita tanto nele como em nós. Assim somos carne de sua carne e ossos dos seus ossos, mesmo que Cristo esteja no céu e nós na terra. Somos carne de sua carne e ossos dos seus ossos. Quem falou essas palavras? Você se lembra da primeira vez que quem falou isso? Quem falou? Adão. A primeira vez que Deus adormeceu Adão, foi? Quando adormeceu Adão caiu no fundo do fundo. Deus pegou uma das costelas dele, tirou, nessa costela fez, despertou Adão e entregou ela. Quando Adão olha para ela e diz: ei, tu és verdadeiramente o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então o apóstolo Paulo ele vai pegar esse mesmo texto e ele vai representar a igreja. E ele vai começar a fazer uma relação entre o casamento de Cristo com a igreja. E que Cristo deu a sua vida. E aí ele diz, e ele vai citar exatamente esse texto. Eu falo do mistério mais profundo de Adão com a mulher, mas de Cristo na igreja. E assim como ele foi furado do lado, lembra da cruz? A lança não atravessou, Jesus já morreu. E o centurião ele cravou uma lança em Cristo para atravessar do seu lado até acertar o coração, para verificar exatamente quem estava morto. E quando ele puxou a lança, saiu sangue e água. Da mesma forma como Cristo, como Deus fez com Adão, ele o adormeceu e tirou onde? Do lado. Isso mostra exatamente o sangue e a água, purificando os nossos pecados, lavando a nossa vida e gerando a igreja, a mulher, a noiva de Cristo. E é exatamente esse texto que o catecismo ele faz nos lembrar. E agora que quando a gente come, a gente é osso dos seus ossos e carne da sua própria carne. Ainda que Cristo esteja onde? No céu, que a gente esteja aqui na terra. Só que a ideia é claramente: vivemos eternamente e somos governados por um só Espírito, como os membros do nosso corpo são por uma só alma. Os membros do nosso corpo, eles são governados pela alma que está aqui. Mas o corpo de Cristo, ele Deus nos fez, seu corpo, todos nós somos governados pelo Santo Espírito de Deus. Eu não vou avançar no texto, eu vou parar por aqui. Eu nem vou avançar mais, eu vou fazer uma outra palavra para vocês no próximo domingo a respeito da ceia do Senhor. Eu vou já chegar na parte da missa, do padre lá, mas a gente vai fazer uma associação para que a gente entenda mais a respeito da ceia do Senhor. Por isso, por hoje, acho que aqui fica
bom tamanho. Vamos ver na nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai Celestial, te agradecemos nesta manhã pela tarde graciosa, Senhor Deus eterno, de estabelecer que o teu plano, o teu eterno plano, pudesse se cumprir em cada um de nós. Ele se cumpriu na terra e tem se cumprido na vida de cada um daqueles que tu tens chamado para a tua comunhão, para serem salvos e redimidos, para que seus pecados não os atormentem e que suas culpas, Senhor, sejam totalmente removidas, Senhor Deus. Eu te peço no precioso nome de Jesus, que o teu sangue nos purifique de todo pecado. Que daqui a algumas horas, Senhor, a gente possa estar diante do Senhor, para ceiar e celebrar com ações de graça todo o bem que tu tens feito por cada um de nós. Pela alegria de nós termos comido com o Senhor, pela alegria de nós termos no aquele dia a grande e bendita esperança de estar junto com o Senhor e comer junto com o Senhor. Para que Deus eterno, nossa vida sempre seja regada com ações de graça, para que em todo tempo nosso coração não fique amargurado, não fique ressentido por qualquer tipo de situação difícil que a gente possa passar, e que tu poderias ter, Senhor amado, como tu podes, tendo todo o poder e toda a autoridade para fazer qualquer coisa, nos tirar desse sofrimento, nos livrar de cada uma das decepções, de cada um dos casos, Senhor, que vem nos ferir, que vem nos abater. Mas tu permitiste que cada uma dessas coisas aconteça, para que tu seja tudo em nós, e nós dependamos completamente do Senhor para qualquer coisa, nesta vida e no porvir. No precioso nome de Jesus eu te peço a tua bênção, o teu cuidado sobre a igreja. Muito obrigado, Senhor amado, porque tu és o pastor dessa igreja. Eu pude sair de férias, ficar distante, mas o Senhor nunca fica distante da tua igreja. O Senhor nunca sai de férias, o Senhor nunca dorme, o Senhor nunca trouxe cadejo, o Senhor nunca dá uma pescada, Senhor. Não, os seus olhos estão atentos completamente a cada um de nós. E o teu cuidado é poderoso e precioso. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o supremo pastor desta igreja. E como supremo pastor, nós te agradecemos por todo o teu cuidado, por cada um, por cada família, por cada pessoa, Senhor amado, que hoje, Deus eterno, já tem vivido a realidade de viver com o Senhor. Para a tua glória e para o teu louvor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.